Olá, meninos e meninas, bem-vindo de novo. Hoje, então, vamos falar de um argumento que por séculos foi considerado um dos mais poderosos para provar a existência de Deus. E ele chama o argumento teleológico, ou então, talvez, o argumento do design inteligente. E esse aqui, então, é o terceiro episódio de uma série que eu estou fazendo dos, vamos dizer, melhores argumentos que o Deus existe. Eu já fiz o ontológico, cosmológico e hoje, então, é o teleológico. Então, basicamente é o seguinte, durante muito tempo, então, as pessoas, imagina-se que olhavam para o céu e diziam, nossa, tem muita ordem, né? A lua sempre nasce e tal, e o sol... o sol anda pelo céu e nada aparece por acaso. Depois chegou as leis do Newton e parecia de ser a mesma coisa, assim, nossa, dá até para calcular as órbitas, é uma perfeição. E principalmente o pessoal olhava para a biodiversidade, os bichos e as plantas do planeta e ficavam assim maravilhadas. E eles talvez pensavam assim, como que eu vou explicar tanta variedade de seres vivos? Tem formas, cores, funções, tem comportamentos muito complexos. Como entender o olho humano, por exemplo, né? Parece tão perfeito. Até hoje é citado em conversas, né? As pessoas falam como explicar o olho, né, do ser humano. As asas dos pássaros, né, que voavam, tudo isso. Se você olha para isso, você fala assim, cara, tem que ter um designer, né? Tem alguém inteligente que criou isso aqui, um tipo de engenheiro cósmico. E parecia óbvio que o mundo tinha sido projetado. E esse raciocínio, então, era levado muito a sério por maior parte do tempo que o ser humano tem aqui na Terra. Até hoje existe uma linha de pensamento que chama isso de design inteligente, que é a ideia que tem um criador que projetou tudo, mas esse pessoal do design inteligente, eles tentam parecer uma ciência, tá? Mas na verdade provavelmente não é, né? Mas eles conversam como se fosse ciência. Então, um exemplo clássico, vamos lá. Imagina então que você anda na praia, você encontra um relógio na praia. Você não vai pensar que ele surgiu lá sozinho, aquele relógio, com peças se encaixando por acidente e funcionando. Então você pensa assim, alguém tem que ter feito aquele relógio, certo? Provavelmente um engenheiro ou alguém. Agora, se você aplica isso à natureza, então muitos filósofos e teólogos, né, diziam que a natureza é como esse relógio, só que é muito mais complexa. Olha toda a biodiversidade, por exemplo. Portanto, então, tem que ter um relógio cósmico, ou seja, um Deus, certo? Mas então muda tudo. Em 1859, lembra esse ano, um livro explode nas livrarias inglesas. Comenta-se sobre esse livro nos cafés na Inglaterra e pelo mundo. É um novo boato, se espalha então rapidamente pelo mundo. 1859. E é a origem das espécies de Charles Darwin é lançado. E aí muda tudo. O mundo nunca serei o mesmo. E por que então um livro desse muda tanto esse argumento teleológico? Porque foi como uma bomba no pensamento da época, né? Hoje em dia a gente está mais acostumado, mas na época era assim uma explicação que veio e mudou tudo. Porque pela primeira vez alguém propôs uma explicação alternativa para toda essa complexidade, mas não recorreu a Deus. Então Darwin, quando ele lança o livro, que é um livro que todo mundo deveria ler, talvez um pouco chatinho de ler, um pouco muito dado só, mas Darwin mostrou então que através da seleção natural
pequenas variações, são aleatórias, surgem nos organismos. Algumas dessas variações ajudam o indivíduo a sobreviver e se reproduzir. Outras variações não. Então, quem tem as melhores características vamos dizer, nessa mudança aleatória, deixa mais descendentes em geral. Nem sempre, mas normalmente. E com o tempo, a população daquele grupo vai mudando. Então, você não precisa de nenhum plano, né? Basta ter bastante tempo, surgimento de variação, tem que ter algum tipo de replicador, que de vez em quando erra, e competição. Tendo isso, você não precisa desse plano divino. Poderia ser apenas acaso filtrado, então, por algum tipo de adaptação de sobrevivência e reprodução. Tá? E aí muda tudo. Então, esse argumento teleológico, o pessoal começa a ter mais e mais dificuldade de aceitar ele. Aliás, se o mundo fosse perfeitamente projetado por Deus, vamos dizer, daquele argumento teleológico que a gente falou, a gente não veríamos erros grotescos de engenharia na própria biologia, mas tem. E quem acredita em design inteligente hoje em dia tem dificuldade de explicar esses erros. Porque se você tem um engenheiro espetacular que fez tudo, o Deus, ele não teria feito esses erros, provavelmente. Então, um exemplo famoso é o nervo laríngeo recorrente, que passa aqui pelo pescoço. Em vez de ir direto do cérebro para o laringe, ele, se não me engano, é um nervo craniano. Eu tenho quase certeza que é do ramo do nervo vago. Ele desce pelo pescoço, dá volta numa artéria subclávia aqui embaixo da clavícula e depois sobe para a laringe. É um caminho, vamos dizer, ridiculamente longo, sem sentido. Ele poderia ir diretamente, mas ele faz uma volta gigante. A não ser que tenha evoluído então em etapas, junto com a anatomia dos nossos ancestrais. Então, nos peixes, trajeto antigo do nervo fazia sentido. Tá? Ele ia diretamente do cérebro para a laringe. Mas quando os animais terrestres esticaram os pescoços, porque os pescoços começaram a esticar devagarzinho, o nervo ficou preso no lado errado da artéria subclávia. E não tinha como voltar para o outro lado, porque já estava no outro lado. Então, o pescoço vai esticando, ele está no lado errado da artéria. Ele tem que ficar naquele lado. Então, em uma girafa, por exemplo, esse desvio tem vários metros de comprimento. Tinha dinossauros que ele tinha, acho que 20, 30 metros de uma extensão desnecessária. Um engenheiro, se você cria um projeto, você jamais faria isso, por exemplo. O outro exemplo é o próprio olho humano, que tem uma retina invertida. Então, parece um pouco estranho, mas é verdade isso aqui. Então, os fotoreceptores que captam a luz, que chama cones e bastonetes, eles não ficam na frente da retina, eles ficam no fundo, atrás de várias outras camadas de células e capilares de sangue. Não faz sentido nenhum. Na verdade, atrapalha pra caramba o olho. Ou seja, quando a luz entra no olho, ele atravessa uma bagunça, vamos dizer, de células, vasos sanguíneos e neurônios, outros neurônios, antes de finalmente atingir os fotorreceptores. Entende? Um engenheiro não faria isso, não faz sentido nenhum. Então, quando a pessoa fala assim, o ser humano, o projeto do ser humano é perfeito, ele é maravilhoso, mas perfeito assim não é. Além disso, todos os axônios dos neurônios da retina se juntam e saem do olho num ponto específico. E esse ponto cria o ponto cego no nosso campo de visão, né? Porque não tem receptores ali. Então é um projeto assim, bastante louco, na verdade, se você for ver. Se um engenheiro ia ver isso aí, ele fala, nossa, mas qual razão fazer tudo invertido? Então não parece algo que um engenheiro inteligente faria, né? Mas, se você pensa evolutivamente, faz total sentido. Porque em vez de ter o olho não foi projetado do zero. O olho, ele foi sendo modificado em cima de estruturas que já existiam.
tipo de proto-óleo, entendeu? É como se você tem um canteiro de obras, mais ou menos, e você não pode parar o funcionamento, porque tem muito trânsito, sei lá, alguma coisa assim. E vai adaptando e remendando o que já tem lá. Talvez faz um caminho para ajudar, mas não consegue simplesmente refazer todo aquele projeto inicial. Vai meio fazer gambiarras. E em contrapartida, o óleo dos polvos, por exemplo, não é invertido. Lá os fotorreceptores estão voltados diretamente para a luz. Ou seja, o design então dos polvos, tecnicamente, é melhor que o nosso. Ele tem muito menos problema também com os olhos. Ele enxerga melhor. Mas eu imagino que ninguém diz que o polvo foi mais bem projetado por Deus. Tipo, o ser humano, ele falou, não, eu vou fazer um olho melhor no polvo, mas não no ser humano. Que o ser humano seria o auge, então, da criação, né? Então, essas imperfeições são grandes indícios de que a evolução trabalha com o que tem. Ele não parte de um projeto ideal. Ele vai remendando o que já tem. E o mais interessante, eu acho, mesmo sem um designer, a evolução às vezes chega em soluções muito parecidas em espécies que não são nem um pouco próximas. Isso chama evolução convergente. Converge. Por exemplo, asas dos morcegos, de pássaros, aves e os insetos. Pensa, morcego é mamífero, ave é ave, inseto é invertebrado. Eles são bem diferentes na estrutura básica, não são muito parentes um do outro, mas todos conseguem voar. Então a evolução criou asa pelo menos 3 vezes. Entendeu? De formas diferentes. Os olhos dos polvos também e os humanos evoluíram independentemente, porque um polvo é bem diferente do que um ser humano. Mas com resultados semelhantes. Só que o do polvo, no caso, foi melhor, porque ele começou de uma forma mais eficaz. Então, isso mostra que a natureza tem caminhos eficientes que podem surgir mais de uma vez, por então, pressões ambientais semelhantes, porque o ambiente é parecido e aí acaba criando um jeito para aqueles indivíduos se adaptarem àquele ambiente. Mas não é um plano divino. Então existe um erro comum quando se fala com defensores do design inteligente. Isso aqui é importantíssimo. Porque você escuta isso direto. O pessoal fala assim, ó, não, mas o Darwin, ou evolucionistas, explicou tudo como fruto do aleatório. Tipo, qual é a possibilidade que explode uma bomba e monta um relógio? Tipo, aleatoriamente. Não, claro que não. Mas o Darwin nunca disse isso. Presta atenção. Pelo contrário, não é aleatório. É seleção natural. O acaso até produz variações. Mas é a seleção que decide quem fica. Quem é mais adaptado, provavelmente vai ter mais filhotes. E todos os filhotes vão ter a adaptação que aquela pessoa tem. Entendeu? Então não é aleatório. Tem a seleção natural e seleção sexual também. Bom, depois do Darwin, aquele argumento então teleológico que a gente está falando balançou muito. E na minha opinião, já que eu defendo a teoria da evolução, esse argumento teleológico não faz mais muito sentido, tá? Porque dá para explicar de uma forma absurdamente boa com a evolução. E hoje, o argumento cosmológico, aquele que eu dei a outra aula, então, o vídeo, ele é mais forte, pelo menos no meu ponto a ver, pelo menos no momento, o argumento cosmológico é mais interessante. E no próximo episódio, então, da série, a quarta que eu vou gravar, eu vou falar do argumento moral, que basicamente pergunta se não tem Deus, de onde vem o certo e o errado? O argumento moral. Então, se você curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, compartilhe com os seus amigos e faz um comentário. Eu costumo responder todo mundo, pelo menos quando é uma pergunta educada. Então, você acha que a natureza tem cara de projeto ou é um processo? Até a próxima. Tchau!